Olá, vamos fazer um complemento do capítulo 5 do livro Nefesh HaChaim. E estamos falando aqui da alma do ser humano. E aqui no capítulo 5 ele traz um versículo que seria em Tehillim, que seria Salmos 139, versículo 5, que está escrito Ahor Vakedem Tzartani, ou seja, Ahor seria o último, Vakedem, o primeiro, Tzartani, eu fui moldado, ou seja, eu fui moldado tanto primeiramente como em último momento. Aí o Zohar, ele explica o que seria esse versículo, que o Ahor, o último, seria na criação do mundo. E Kedem, ou seja, em primeiro lugar, seria na criação da Merkavah, ou seja, na estrutura espiritual dos mundos. O que isso quer dizer? Que o ser humano, quando Deus criou, né, decidiu, com a sua vontade, criar a existência, criar o mundo, a primeira coisa que Deus pensou eu vou criar o ser humano. Porém, nos 6 dias da criação, o ser humano foi o último a ser criado, ou seja, embora em ideia, em pensamento, espiritualmente falando, na estrutura espiritual, o ser humano foi o primeiro a ser pensado, na criação, de fato, ele foi o último a ser criado na natureza física, como a gente sabe. Depois continua aqui e fala o seguinte, outra explicação, que em último seria do lado material, o corpo. E o Kedem, em primeiro, seria o lado espiritual, a alma. Ou seja, a alma do ser humano foi a primeira coisa a ser criada, embora que o corpo na criação do mundo foi a última coisa a ser criada na existência. E qual é a ideia aqui? A ideia que ele vem dizer é que o ser humano, quando ele foi criado, primeiro a ideia da alma dele, depois tem os 6 dias da criação. Nos 6 dias da criação, Deus cria o mundo inteiro, sim? No último, ele cria o homem. Mas a gente estudou que quando o homem é criado e a alma é insuflada dentro do homem, ele dá vida para todo mundo. Quer dizer que o mundo inteiro ganha vida graças ao ser humano. Por quê? Porque a gente pode dizer que de forma material, no final da criação, o homem era o mundo inteiro. Ou seja, a parte material do homem é o mundo inteiro. E quando o homem ele é criado, a alma entra no homem mesmo, o mundo inteiro ganha vida, ou seja, a humanidade ganha vida, porque o ser humano é o mundo inteiro. Depois do pecado, o que acontece? O homem, que é o mundo inteiro, ou seja, não tem limites, né? Ele é cada vez mais comprimido, vamos dizer assim, até formar o corpo humano da forma que a gente é, e o indivíduo, e tem vários seres humanos, cada um é um, ou seja, o que o homem tinha o alcance além do corpo material de hoje em dia e sim de toda a existência, o homem consegue alcançar a existência inteira. Depois do pecado, ele tem, a princípio de forma física, um alcance material limitado ao nosso corpo, sim? E cada um é um indivíduo, embora que a alma ela é muito mais ilimitada, como a gente deu o exemplo, que é como se fosse a alma, que é um corpo que veste o sapato, que a alma é o corpo inteiro e o corpinho é só o sapato, que a alma é algo muito maior que liga todos os indivíduos. E a origem dessa alma é muito alta. Por fim, eu queria trazer a ideia, então, que a gente pode ver a ideia do ser humano. O ser humano, em princípio, ele foi criado com uma ideia, mas na prática ele foi o último a ser criado. E o que isso vem dizer? Que existe um processo evolutivo na criação do mundo. Não é que o homem ele foi pensado e já existe o homem da forma que ele deve ter sido criado. Não. Existe um processo evolutivo, processo esse que só ia trazer esse processo, essa ideia, esse conceito só ia vir para o mundo muitos anos depois da criação do homem, com Darwin, do processo evolutivo, que tudo sofre mutação, né? E assim existe a evolução das espécies e tudo vai correndo uma mutação. E essa ideia de Darwin, para muitas religiões e para muitas crianças veio destruir, né, toda a questão teológica. Quem entende que a Torá é literal, quem pega a tradução e não entende a Torá, acha que isso veio destruir a tradição. Mas no lado da Torá, não, só veio fortificar o que a Torá sempre disse, muito mais, quem sabe, o Zohar, a Kabbalah, que já muito antes de Darwin, já falava que o mundo, a pessoa vai evoluindo, todo o ser humano tem uma evolução, cada vez vai melhorando mais, inclusive na criação do mundo, o ser humano, então, ele foi o primeiro a ser criado, mas a forma mesmo dele é a última, querendo dizer que o ser humano tem um caminho para avançar,
E a ideia da humanidade como um todo é conseguir cada vez mais melhorar e se elevar mais e mais, até ter um alcance mais aprimorado na época de Mashiach, e até conseguir se conectar mais com a sua alma, que abrange o mundo inteiro, e o ser humano virar aquilo que foi criado em sua origem, que seria um homem que tem alcance a toda a existência, e não somente de uma forma limitada. Muito obrigado, se gostaram, curte, compartilha essa ideia com os amigos, comenta, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, também escrevam aí, ou até para criticar e elogiar, né? E é isso, muito obrigado, se inscreva no canal.